A máquina de guerra da Rússia funciona com uma coisa: o petróleo abastece os tanques, aviões e comboios de suprimentos. Ele financia todo o seu poderio militar. Sem ele, a invasão de Putin para completamente. E a Ucrânia sabe disso. É por isso que está atingindo a Rússia, onde mais dói, suas refinarias. E no dia 29 de janeiro, a Ucrânia realizou seu maior ataque até agora. Em um movimento decisivo, drones ucranianos eliminaram 5% da capacidade total de refino de petróleo da Rússia em um único golpe. Isso não foi apenas um ataque. Foi um golpe de mestre, um golpe direto na espinha dorsal da economia e do exército da Rússia. Então, como a Ucrânia realizou um ataque tão devastador em território inimigo? E o que isso significa para o futuro da guerra? Vamos analisar tudo, começando por como a Ucrânia paralisou a produção de petróleo russa. Em 29 de janeiro, David Axe, correspondente de guerra da Forbes, relatou sobre o devastador ataque ucraniano à refinaria de petróleo de Nizhny Novgorod, em Kostovo. O artigo destaca um vídeo chocante mostrando uma importante refinaria de petróleo em chamas no centro da Rússia, a 836 quilômetros das linhas de frente da guerra na Ucrânia, com a fumaça se espalhando pelo ar. O ataque foi realizado por um pequeno enxame de drones que a Ucrânia enviou voando para o céu russo no final da noite de 28 de janeiro e início de 29 de janeiro. E isso foi apenas parte de um ataque mais amplo, com a Ucrânia também atacando Tver, Briansk e Smolensk com drones que causaram incêndios e forçaram as defesas aéreas da Rússia a entrar em modo de resposta. Porém, o ataque mais eficaz foi contra o depósito de petróleo de Kostovo. A refinaria de petróleo da Lukoil, uma das maiores empresas de petróleo e gás da Rússia, foi alvo de apenas 4 drones. 4 de 4 atingiram seus alvos e causaram danos significativos. Isso de acordo com a Unidade de Inteligência Militar da Ucrânia, ou HUR, que acrescentou que a refinaria apoia as atividades das forças de ocupação russas e que o ataque ocorreu por volta da meia-noite no horário local. O HUR forneceu poucos detalhes adicionais, com o Estado-Maior da Ucrânia observando que os resultados e a extensão dos danos estão sendo esclarecidos no dia 29 de janeiro. No entanto, blogueiros militares russos estavam muito mais alarmados com a situação. Segundo Axe, um deles escreveu sobre mais uma refinaria em chamas e lamentou a falta de defesas aéreas para proteger as refinarias russas localizadas no interior do país. Como de costume, a Rússia manteve silêncio sobre o real impacto do ataque. A Newsweek relata que tentou contatar o Ministério da Defesa russo por e-mail, mas não obteve resposta. O governador de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, aparenta estar em modo de controle de danos. Após a repulsão de um ataque de drone, fragmentos do veículo aéreo não tripulado caíram no território de uma empresa da zona industrial de Kostovskaya. Os bombeiros estão trabalhando para extinguir este incêndio, ele escreveu no Telegram. Kaitin afirmou que o ataque de drone não resultou em vítimas. Ele pode estar certo sobre isso. Porém, mente claramente sobre a extensão dos danos à refinaria de petróleo Kostovo. A pura escala do incêndio, mostrado no breve clipe compartilhado pela Forbes, é suficiente para provar que isso não foi apenas um pedaço de um drone destruído causando um pequeno incêndio. A refinaria foi atacada com sucesso, e a extensão dos danos é tal que a Ucrânia destruiu 5% da capacidade de refino de petróleo da Rússia com apenas 4 drones. A Rússia deveria ter se preparado para isso. Afinal, 29 de janeiro não foi a primeira vez que a Ucrânia atacou esta refinaria. Kostovo também foi atingido por um ataque de drone em março de 2024. O ataque de março obteve sucesso, causando danos que provocaram uma paralisação temporária. Porém, não foi tão eficaz quanto este ataque recente. Ainda assim, deveria ter sido um aviso para a Rússia. Equipe esta instalação com defesas aéreas, porque a Ucrânia tem a refinaria em sua mira. Putin não atendeu a este aviso, e agora toda a refinaria está em chamas. Então, por que tudo isso importa? Para responder a essa pergunta, primeiro é necessário entender o que a refinaria de petróleo de Nizhny Novgorod, em Kostovo, faz. Também conhecida como Lukoil Nizhny Novgorod Nefteyogsyntes, a instalação de Kostovo tem sido operada pela Lukoil desde 2001 e é uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia.
Na verdade, ela já existia décadas antes da Lukoil assumir a propriedade. As origens da refinaria remontam à Rússia soviética, sendo concluída em 1958. A refinaria foi privatizada nos anos 1990, após o colapso da União Soviética. Em 1997, a produção anual foi de 12,3 milhões de toneladas. Então, a Lukoil entrou em cena. Com investimentos inteligentes, a Lukoil adquiriu 80% da refinaria, tornando-se a acionista majoritária até 2006. Com essa propriedade veio o desejo de investir, para que a Lukoil Nizhgorod Nefteog Zintes pudesse produzir ainda mais óleo. Novos complexos foram construídos, ampliando a capacidade da planta para 17 milhões de toneladas de óleo até 2024. David Axe diz que essa capacidade massiva permite que a planta refine impressionantes 13 milhões de barris de óleo, o que representa cerca de 5% da produção total de refinarias da Rússia. Andriy Kovalenko, do Centro de Contra-Desinformação da Ucrânia, confirma esses dados. A refinaria em Kostovo é capaz de processar de 15 a 17 milhões de toneladas de óleo por ano. Pode ser chamada a quarta maior da Rússia. Produz gasolina, diesel, querosene de aviação, betume. É importante para o exército russo, diz Kovalenko. Então a refinaria de óleo de Kostovo é massiva. Ou era massiva, agora está em chamas e não é mais capaz de produzir óleo. Mas o que isso significa para o futuro da guerra na Ucrânia? E como afetará a Rússia enquanto Putin continua pressionando para tomar mais território ucraniano? Esse é o fator de escalada a considerar. O ataque em Kostovo não é o primeiro que a Ucrânia realizou contra a indústria de refino de petróleo russa. De fato, esses ataques foram uma marca da estratégia ucraniana em 2024, com quase todos os meses tendo pelo menos um ataque de drone ou míssil à indústria petrolífera russa. A política externa notou em agosto de 2024 que a Ucrânia tinha como alvo essas refinarias, tendo atacado 30 delas, danificando cerca de 17% da capacidade de refino de petróleo da Rússia até então. Exemplos incluem um ataque com drone a uma fazenda de tanques de petróleo na Oblast de Rostov, na Rússia, que destruiu cerca de 70 tanques, custando à Rússia até 200 milhões de dólares em petróleo refinado. A Reuters também relatou os ataques às refinarias em junho de 2024, observando que a Ucrânia os realizava em parte em retaliação aos ataques russos ao seu sistema energético. Nos primeiros 6 meses de 2024, a Ucrânia atacou refinarias, incluindo o complexo Ust-Luga, no Mar Báltico, a refinaria Tuapse, que produz 240 mil barris diariamente, e a instalação Gazprom Neftekhim Salavat, que produz 130 mil barris por dia. Em 24 de janeiro, a Ucrânia atingiu uma refinaria de petróleo e uma estação de energia na região de Ryazan, em Moscou, causando incêndios massivos. Esses ataques foram impressionantes, demonstrando a capacidade da Ucrânia de atingir profundamente o coração da Rússia com seus mísseis e drones. Porém, o ataque a Kostovo difere. É muito maior do que qualquer coisa que a Ucrânia conseguiu antes, usando apenas 4 drones de precisão. Axe chama a invasão de uma escalada significativa, enquanto nota que os ataques da Ucrânia ao petróleo russo em janeiro de 2025 sozinhos podem ter reduzido a produção de petróleo do país em até 1/10. Kostovo não é um caso isolado, sendo o mais recente e prejudicial ataque a refinarias de petróleo em uma série realizada pela Ucrânia no último ano. Mas por que atacar essas refinarias em primeiro lugar? Um dos motivos é financeiro. A Rússia gasta bilhões de dólares por ano na construção e manutenção de suas refinarias de petróleo. Em novembro de 2023, anunciou planos de investir mais de 11 bilhões de dólares na atualização de suas instalações em todo o país até 2028. A Rússia acreditava que esse investimento aumentaria a produção anual de gasolina e diesel do país em cerca de 4 milhões de toneladas, totalizando 30 milhões de toneladas. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse que o plano é comissionar e reconstruir 50 unidades de refinaria para produzir combustível. Se todos os 11 bilhões de dólares fossem destinados a 50 unidades de refinaria, cada uma custaria à Rússia cerca de 220 milhões de dólares.
Pense no que isso significa no contexto dos ataques da Ucrânia em Kostovo e em outros lugares. Os drones usados para atacar as refinarias russas estão mirando unidades de processamento de petróleo, com cada ataque bem-sucedido, tirando uma unidade de operação. Essa unidade perdida reduz a capacidade de processamento de petróleo da Rússia, que buscará reparar ou substituir rapidamente o que foi danificado. Isso cria um problema duplo para a Rússia. Primeiro, a unidade destruída exige que a Rússia gaste até 220 milhões de dólares em uma substituição para manter sua capacidade atual de refino de petróleo. Isso leva ao segundo problema. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. É provável que a Rússia esteja usando o dinheiro reservado para a construção de 50 novas unidades em 2023 para pagar pelas unidades de substituição. Assim, cada unidade destruída não só reduz a capacidade de refino de petróleo da Rússia enquanto estiver offline, como também diminui as atualizações de capacidade planejadas para o futuro. É uma situação vantajosa para a Ucrânia. Essas vitórias são ainda mais notáveis, considerando o quão pouco a Ucrânia está gastando para realizar esses ataques às refinarias. Axios sugere que a Ucrânia usou o avião esportivo Aeropract A-22 para realizar seu ataque à refinaria de Kostovo. Este drone parece um pequeno avião a hélice, medindo pouco mais de 20 pés de comprimento e tendo um peso vazio de 700 libras. Ele pode voar a uma velocidade máxima de 126 mph, com velocidade de cruzeiro de 104 mph e alcance de 1.100 km. O alcance do veículo aéreo não tripulado permitiu atacar Kostovo, a 836 quilômetros da linha de frente na Ucrânia, sugerindo que a Ucrânia poderia usá-lo para atingir instalações ainda mais distantes na Rússia. Contudo, a eficácia do drone se deve às suas capacidades de carga. A Lenor Aircraft, principal revendedora nos Estados Unidos da América, afirma que o veículo aéreo não tripulado pode ter peso de até 1.320 libras e ainda decolar. Isso permite cerca de 600 libras de explosivos que a Ucrânia pode colocar na enorme cabine do veículo aéreo não tripulado, tornando o Aeropract A-22 uma força devastadoramente poderosa quando usado como um drone kamikaze. Qual é o custo para a Ucrânia de criar essa versão de ataque do drone? Apenas $90 mil pelo drone, mais alguns milhares pelas explosões primitivas embaladas na cabine. Mesmo que assumamos um valor alto de $200 mil por drone de ataque, os 4 que atingiram Kostovo provavelmente custaram à Ucrânia menos de $1 milhão. O dano que eles causaram pode chegar a centenas de milhões de dólares para a Rússia. O custo-benefício é óbvio. Os enxames de drones da Ucrânia são baratos. A devastação que causam provavelmente custa bilhões de dólares à Rússia em reparos de refinarias e planos futuros descartados. E fica ainda pior para a Rússia. Não apenas as refinarias de petróleo estão sendo alvos dos ataques de drones ucranianos. Está perdendo petróleo, tanto bruto quanto refinado, que também está indo para o ar por causa da Ucrânia. Esse é o petróleo que a Rússia poderia usar para financiar sua máquina de guerra e mantê-la abastecida nas linhas de frente na Ucrânia. Voltaremos à questão das linhas de frente em um momento. Mas em termos de vendas de petróleo, cada ataque a uma refinaria russa significa que Putin perde acesso ao petróleo que poderia ter vendido para outro país. E a Rússia está perdendo nessa frente. Em dezembro de 2024, suas vendas de petróleo bruto e petróleo caíram 40 mil barris por dia, comparado a novembro de 2024. Isso representa uma queda de 0,5%, 7,33 milhões de barris por dia, 4,59 milhões de barris perdidos no mês. O mais interessante é que as vendas de petróleo bruto caíram, enquanto as de petróleo aumentaram. O petróleo bruto caiu 250 mil barris por dia, mês a mês, custando à Rússia 130 milhões de dólares. As vendas de petróleo compensaram parte da queda, aumentando 210 mil barris por dia, daí a perda total de 40 mil barris, com a receita aumentando em 550 milhões. Isso cria uma situação interessante. A Rússia vende menos petróleo em barris, mas ganha mais dinheiro do que antes devido ao foco em produtos de petróleo refinados. Os ataques a Kostovo e a outras refinarias russas pela Ucrânia começam a fazer mais sentido agora.
A Ucrânia notou que a maior parte da renda da Rússia vem da venda de derivados de petróleo refinado para outros países, e não do petróleo bruto. Atacar esses produtos reduz as opções de venda da Rússia, indicando que o aumento nas vendas de petróleo pode não durar muito. Como a Rússia pode vender petróleo refinado e a maquinaria para produzi-lo se esse petróleo foi consumido em fumaça? Há muitas evidências que sugerem que este era o plano da Ucrânia desde o início. Lembra-se que mencionamos o ataque anterior da Ucrânia à refinaria de Kostovo em março de 2024, juntamente com seus outros ataques a refinarias, durante o primeiro semestre de 2024. Os ataques afetaram as vendas de petróleo da Rússia. Em maio de 2024, a Bloomberg informou que as remessas de diesel dos portos russos diminuíram significativamente desde janeiro de 2024. Esse mês foi excepcional, com a Rússia exportando cerca de 1,2 milhões de barris de diesel por dia em fevereiro. Um mês após a Ucrânia iniciar sua campanha de refinaria de petróleo, esse número caiu para pouco mais de 1 milhão de barris diários. Dentro das normas da Rússia, em março de 2024, as vendas de diesel caíram para cerca de 800 mil barris por dia, o nível mais baixo desde janeiro de 2021. Os envios certamente não pararam, mas uma queda de cerca de 400 mil barris entre janeiro e março de 2024, provavelmente devido aos ataques de drones da Ucrânia, é enorme. O diesel custa 266,30 por barril no momento da criação deste vídeo. Multiplique isso por 400 mil barris perdidos por dia, depois por 31 dias em março, e você terá uma perda de 3,3 bilhões em poucos meses. Crucial para uma Rússia que faz de tudo para manter o fluxo de dinheiro e financiar seu esforço de guerra. Avançando para janeiro de 2025, as perdas seguem aumentando. Segundo a Reuters, as exportações marítimas de produtos petrolíferos da Rússia caíram 9,1% em 2024 em relação ao ano anterior. Apesar disso, o país exportou 113,7 milhões de toneladas métricas de seu recurso mais valioso. Mas os ataques de drones ucranianos claramente cobraram seu preço. A capacidade de refino de petróleo da Rússia caiu para 267 milhões de toneladas métricas em 2024, o menor nível desde 2012. A 5% de sua capacidade de refino devido a um ataque de drone em Kostovo. É quase um cenário de morte por 1000 cortes. Ataques ucranianos a refinarias de petróleo e instalações de armazenamento russas destroem estoques e prejudicam a máquina energética do país. Mais ataques resultam em mais danos às engrenagens dessa máquina, causando as quedas lentas, mas constantes, observadas em 2024 e 2025. Com ataques maiores como o de Kostovo, fica evidente que a estratégia ucraniana de sufocar a receita petrolífera russa está surtindo efeito. Isso significa que provavelmente veremos mais desses ataques no futuro. Conforme Axios aponta na Forbes, os Estados Unidos da América e outros aliados ocidentais da Ucrânia têm ajudado o país a morder as exportações de petróleo russas por meio de sanções. O apoio dos Estados Unidos da América perdurou até o fim do mandato de Joe Biden, com novas sanções contra grandes petrolíferas russas, como Gazprom e Serget-Neftgaz, anunciadas em 10 de janeiro, visando impedir que usem cerca de 180 navios para transportar petróleo russo. A Ucrânia espera que tais sanções continuem. Porém, também precisa lidar com a mudança na presidência americana, com a posse de Donald Trump podendo alterar essas sanções. Se essas mudanças ocorrerão, ainda está para ser visto. Mas o potencial para que aconteçam lança uma nova perspectiva sobre o ataque de Kostovo na Ucrânia. A Ucrânia pode estar atacando as principais refinarias russas para se preparar para um possível fim das sanções ao petróleo da Rússia. Afinal, a falta de sanções adicionais é irrelevante se a Rússia perder sua capacidade de produzir e refinar petróleo. Finalmente, chegamos talvez ao impacto mais vital e imediato que o ataque à refinaria de petróleo de Kostovo tem. Isso restringiu ainda mais o já sufocado exército russo. Ataques às refinarias russas não só reduzem a quantidade de petróleo e diesel que o país pode vender, como também limitam o envio desses combustíveis valiosos para as linhas de frente na Ucrânia.
Andriy Kovalenko destacou que cada ataque a refinarias reduz o fornecimento de petróleo, gasolina e querosene de avião às frentes de batalha. A Fundação Carnegie afirma que os ataques em Kostovo causam danos em cascata, prejudicando a capacidade de luta da Rússia. Menos combustível disponível gera problemas econômicos e afeta até mesmo os russos que não estão lutando na Ucrânia. Afinal, o russo médio precisa de combustível para abastecer os carros. É provável que a maioria dos equipamentos usados pela Rússia para fabricar armas e veículos blindados na linha de frente da guerra dependam de produtos de petróleo refinado, especialmente combustível, para funcionarem. Se os suprimentos estão sendo cortados, Putin é cada vez mais forçado a enviar seus soldados para atacar as defesas da Ucrânia a pé em ataques de onda humana, sem nenhuma unidade de armadura para protegê-los contra a saraivada de fogo de artilharia e os terríveis ataques de drones que esses soldados enfrentam. O resultado final: novas baixas para um país que já perdeu mais de 839.040 soldados, segundo a Ucrânia, e enfrenta problemas de mão de obra. O ataque a Kostovo é o exemplo mais impressionante e prejudicial da Ucrânia, colocando Putin em uma situação de pegar ou largar. A Rússia tem focado em maximizar a venda de seus derivados de petróleo para garantir a entrada de divisas no país. Isso permitiria a Putin sustentar a economia debilitada da Rússia por mais algum tempo sob o peso das sanções. Porém, isso implica em se comprometer a reduzir o uso desse combustível refinado para os soldados russos na linha de frente e até para a população do país. Putin pode se dar ao luxo de fazer isso? A falta de combustível para tanques e veículos blindados da Rússia leva ao aumento das baixas. Se Putin começar a tirar petróleo do povo, ele arrisca criar instabilidade que pode pressionar internamente pelo fim da guerra. A Ucrânia está ciente disso tudo. Por isso, o ataque a Kostovo foi tão engenhoso. Esse ataque já é impressionante, pois eliminou 5% da capacidade de produção de petróleo refinado da Rússia. Porém, uma análise mais aprofundada revela que esse ataque e o direcionamento geral às refinarias russas em 2024 estão gerando graves problemas econômicos, militares e morais na Rússia, enquanto aliviam a pressão sobre as tropas ucranianas na linha de frente. Isso não é só um problema atual para Putin. Se a Ucrânia continuar seus ataques, isso pode se tornar um problema sem fim para a Rússia e seu líder belicoso. Mas o que você acha do que aconteceu em Kostovo? Qual o impacto para a Rússia das 5% de sua capacidade de refino de petróleo com o prolongamento da guerra na Ucrânia em 2025? Quanto dano você acha que a Ucrânia causará às refinarias de petróleo da Rússia este ano? Deixe sua opinião nos comentários e valeu por assistir.